Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje vou compartilhar com vocês uma história incrível de transformação e superação que mistura guerra, fé e uma experiência de quase morte que mudou a vida de um homem para sempre. Antes de começarmos, quero saber de onde você está assistindo. Comente aí a sua cidade nos comentários. E claro, se você curte histórias emocionantes como essa, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Vamos nessa? Meu nome é Ezequiel Halvorson, mas todos me chamam de Zeke. Até pouco tempo atrás, eu era um soldado das Forças de Defesa de Israel. A guerra moldou minha vida, mas o que estou prestes a compartilhar não é apenas uma história de combate. É uma experiência que me transformou para sempre. O que vivi naquele dia me tirou da beira da morte e, de certa forma, me trouxe de volta à vida como uma pessoa completamente diferente. Esta é a minha história. Era um dia de céu claro, mas o calor parecia ainda mais opressivo do que de costume. O sol castigava sem piedade o norte de Gaza, refletindo seu brilho em cada superfície de metal ou concreto quebrado ao nosso redor. Caminhávamos em formação, os olhos atentos aos menores movimentos. Meu uniforme estava encharcado de suor, mas eu mal notava. Havia algo mais pesado que o calor ou o peso do equipamento. A tensão no ar, eu e minha unidade havíamos recebido ordens claras naquela manhã. Se virem algo suspeito, atirem sem hesitação, havia dito o comandante Adler, um homem conhecido por sua frieza quase cirúrgica. Ele sempre justificava seus métodos como necessários para preservar vidas do nosso lado. Mas eu sabia que suas decisões custavam caro para o outro. Zeke, disse meu colega, a vi enquanto ajustava seu capacete. Você acha que isso é certo? Digo, as ordens de hoje. Olhei para ele sem responder de imediato. Não era a primeira vez que me perguntavam algo assim. Avi era jovem, quase uma década mais novo que eu, e ainda trazia consigo um traço de inocência que a guerra não havia tirado por completo. Não estamos aqui para questionar, Avi, respondi, minha voz firme, mas com um peso que nem eu conseguia disfarçar. Estamos aqui para proteger e isso é o que importa. Ele assentiu, mas seu rosto mostrava que não estava convencido. O mesmo dilema que assombrava a mim parecia atormentá-lo também. Era difícil ignorar as ruínas ao nosso redor, as vidas desfeitas que se espalhavam como fragmentos em cada esquina. Viu uma mulher com um bebê no colo passar correndo, seus olhos arregalados de medo. Uma parte de mim quis dizer algo, talvez um simples, está tudo bem, mas me contive. Esse tipo de gesto podia ser interpretado como fraqueza. Conforme avançávamos, o rádio chiou. Adler deu novas instruções. Zeke, sua posição é crucial. Cuidado com qualquer movimento no setor oeste. Relatos indicam insurgentes armados na área. Entendido? Respondi, ajustando minha posição para cobrir um ponto de vista estratégico. O som das minhas botas sobre os destroços ecoava na minha cabeça. Tentei me concentrar, mas minha mente insistia em lembrar de conversas com minha mãe quando ainda estava em Detroit. Ela sempre dizia, a guerra destrói mais do que cidades. Zeke destrói almas. Na época, eu pensava que ela não entendia o que significava lutar por algo maior. Agora não tinha tanta certeza. Algo à distância chamou minha atenção. Um homem caminhava lentamente, carregando algo em suas mãos. Não consegui ver claramente. Ele parecia hesitante, o que era suspeito. Mas também podia ser apenas medo. Meu treinamento militar entrou em ação. Levantei minha arma e alinhei a mira. Homem à vista, 200 metros, carregando o objeto não identificado. Murmurei pelo rádio. Adler respondeu de imediato. Proceda. Meu dedo estava no gatilho. Respirei fundo, adrenalina tomando conta. Minha mente ficou em branco por um momento, como sempre acontecia antes de um disparo. Mas algo não parecia certo. Hesitei por um segundo. E foi então que tudo mudou. Aquele instante parecia congelado no tempo. Minha visão estava fixa no homem à minha frente, mas minha mente vagava em 1000 direções. Eu tinha ordens claras, o treinamento perfeito e uma missão a cumprir.
Mas havia algo na postura daquele homem que me deixou inquieto. Ele segurava algo nos braços, pressionado contra o peito, mas não parecia ser uma arma. Talvez fosse um pacote, talvez algo mais, talvez nada. Meu dedo tremia no gatilho. Dispareza que, a voz do comandante Adler soou clara e fria no rádio. Você está comprometendo a missão. Eu sabia o que deveria fazer, era o que havia treinado durante anos. Toda a hesitação era um risco, e cada segundo aumentava as chances de um desastre. Mas algo dentro de mim lutava contra isso. Naquele momento, senti uma pressão esmagadora no peito, como se duas forças invisíveis estivessem em conflito. Se eu queria acreditar que era apenas o calor ou a tensão, mas no fundo sabia que era algo mais profundo. Antes que pudesse tomar uma decisão, ouvi um estalo seco. A dor foi instantânea, ardente, como se uma chama atravessasse meu ombro. Meu corpo inteiro se enrijeceu e a arma caiu de minhas mãos. Olhei para baixo e vi o sangue se espalhando pelo uniforme. Meu coração disparou. E o som do mundo ao meu redor começou a desaparecer. Zack foi atingido. Precisamos de ajuda. Alguém gritou. Não consegui identificar quem era. A visão ficou turva e minhas pernas cederam. A queda parecia interminável. Lembro-me de sentir o chão frio e áspero contra meu rosto antes de tudo se apagar. Quando acordei, não estava mais lá. Ou pelo menos era o que parecia. Eu via meu corpo caído no chão, rodeado por destroços e pela fumaça das explosões. Avi estava ajoelhado ao meu lado, pressionando o meu ferimento com as mãos ensanguentadas, o rosto pálido de desespero. Outros soldados gritavam, chamando por reforços e médicos. Mas eu não estava mais preso àquilo. Meu corpo estava ali, mas eu não. Era como se tivesse sido arrancado daquela realidade. Flutuava observando tudo de cima. A sensação era estranha e desconfortável, mas ao mesmo tempo havia uma calma inesperada. O som das armas, os gritos de dor. Tudo parecia distante, como se eu estivesse ouvindo através de um vidro grosso. Tentei gritar, chamar por alguém, mas não saía som algum. Era como se minha voz não existisse mais, abaixo de mim. Avi chorava. Zack, fica comigo. Não fecha os olhos. Não agora. Ele gritava, mas eu sabia que ele não podia me ouvir. Foi então que percebi algo ainda mais estranho. Enquanto olhava para o campo de batalha, uma luz fraca surgiu à distância. Não era uma explosão ou um reflexo. Era algo diferente. Como uma abertura. Senti uma força me puxando em direção àquela luz. Não havia como resistir. Tudo o que me prendia àquele lugar, a dor, a confusão, o medo, começou a desaparecer. Eu estava sendo levado. Antes de ser completamente envolvido pela luz, ouvi uma última coisa. A voz de Adler no rádio fria e cortante. Zack falhou. Siga-me em frente sem ele. Quando fui completamente envolvido pela luz. A sensação foi ao mesmo tempo desconcertante e serena. Não havia mais dor, nem o peso do corpo ferido, nem o caos da guerra. Era como se eu tivesse sido libertado de tudo o que me prendia à terra. Mas o que substituía esse vazio era algo impossível de descrever. Uma mistura de paz e curiosidade, mas também de confusão. Eu flutuava. Não havia chão sobre meus pés, mas eu não cair. O campo de batalha continuava abaixo de mim, como uma cena presa no tempo. Vi meu corpo estirado no chão, a pele pálida contrastando com o vermelho escuro que manchava meu uniforme. Avi estava ajoelhado ao meu lado, murmurando algo que não conseguiu ouvir. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, e eu nunca tinha visto assim antes. Zack, por favor, não desiste. Ele repetia, sua voz agora mais clara, como se estivesse rompendo uma barreira invisível. Tentei responder. Avi, eu estou aqui, eu estou bem. Mas as palavras não saíram. Era como se minha voz não existisse naquele estado. Eu estendi a mão para tocar seu ombro, mas ele não reagiu. Meus dedos atravessaram o ar como se eu fosse feito de nada. Então percebi algo ainda mais estranho. Havia uma outra força ao meu redor, além da luz. Uma espécie de escuridão dançava nas bordas da minha visão.
algo que não pertencia àquele momento de serenidade. Era uma sensação de que eu estava sendo observado, como se algo esperasse pacientemente nas sombras. A cena começou a mudar. O campo de batalha abaixo de mim foi desaparecendo lentamente, como uma pintura sendo lavada pela chuva. Eu sentia um puxão, como se estivesse sendo levado para outro lugar. Isso é a morte? Pensei, mas ao mesmo tempo sabia que não era um fim. Era algo mais. Foi atraído para um espaço que parecia infinito. Tudo era escuro, mas de uma maneira estranha. Não era assustador. Era uma escuridão confortável, quase protetora. Havia uma paz ali, algo que eu não sentia havia muito tempo. Minha mente estava clara e, pela primeira vez em anos, não havia dilemas, ordens ou medo. Apenas silêncio. Eu continuei me movendo. Ou talvez fosse apenas a sensação de movimento, já que não havia um ponto de referência. À distância, uma luz surgiu novamente. Desta vez era maior, mais intensa, e eu sabia que precisava alcançá-la. Não era uma escolha, era um chamado. Enquanto eu avançava, uma nova emoção começou a surgir. Dúvida. Parte de mim queria acreditar que aquilo era o paraíso. Mas outra parte, a parte que ainda carregava o peso da culpa, sussurrava que isso poderia ser algo muito diferente. Meu coração, ou o que quer que fosse naquele estado, começou a acelerar. O túnel parecia interminável, mas cada passo era mais leve. O peso da minha armadura, das minhas armas, do meu uniforme, tudo desapareceram. Eu não era mais um soldado. Não era mais Zack Halverson, defensor de uma missão sagrada. Eu era apenas eu. E pela primeira vez eu me perguntei: quem sou eu? Afinal, a escuridão ao meu redor era densa, mas não ameaçadora. Havia uma estranha familiaridade, como se eu estivesse voltando para um lugar que já conhecia. Embora não conseguisse lembrar de onde. O túnel à minha frente parecia vivo, pulsando levemente, como se estivesse respirando. Cada passo que eu dava, ou talvez fosse a sensação de estar sendo levado, me aproximava mais da luz brilhante no final. Conforme avançava, percebi que o silêncio ao meu redor era mais do que a ausência de som. Era um vazio completo, como se o mundo inteiro tivesse parado para observar minha jornada. Não havia gritos, nem explosões, nem o eco das vozes dos meus companheiros. Apenas eu, a luz e o caminho que se estendia diante de mim. Tentei refletir sobre o que estava acontecendo, mas minha mente parecia dividida. Uma parte de mim estava em paz, quase entorpecida, enquanto outra estava inquieta, tentando encontrar respostas. Isso é o fim? Pensei. Ou é apenas o começo de algo maior? Enquanto me aproximava da luz, comecei a notar pequenos detalhes ao meu redor. Não era apenas escuridão. Havia pontos brilhantes que pescavam como estrelas distantes. Elas não estavam lá para iluminar o túnel, mas davam a impressão de que eu estava sendo observado. Era como se o próprio universo estivesse testemunhando minha caminhada. A luz à frente tornou-se mais forte, e agora eu podia ver que não era apenas uma luz. Havia algo além dela, uma estrutura, uma espécie de portal que parecia se expandir e contrair suavemente. A cada passo sentia uma leveza maior, como se partes do peso que eu carregava na vida estivessem sendo arrancadas de mim. Foi então que comecei a ouvir vozes, sussurrando suavemente ao meu redor. Elas não eram ameaçadoras, mas também não eram reconfortantes. Falavam em idiomas que eu não conhecia, mas de alguma forma entendia. Você está pronto? Era o que eu mais ouvia. Não sabia o que responder. Estava pronto? Para quê? No fundo da minha consciência, as memórias começaram a surgir. O rosto de Avi gritando por mim, o olhar aterrorizado da mulher com a criança que havia corrido pela rua, os olhos suplicantes de pessoas que eu nem sabia se eram amigos ou inimigos. Eu tentei afastar esses pensamentos, mas era como se o túnel os trouxesse de volta à superfície. Então, uma voz mais clara se destacou entre os murmúrios. Era profunda, mas gentil, como o som de um trovão distante. Zack, você tem escolhas a fazer.
A mensagem era direta, mas confusa, que escolhas não havia escolhas na guerra. Havia ordens e você as seguia. Era isso ou morrer. Finalmente cheguei ao fim do túnel. A luz era cegante agora, tão brilhante, que era quase impossível olhar diretamente. Atravessei o portal e fui imediatamente tomado por uma sensação indescritível. Era como estar envolvido em calor, amor e paz. Mas também havia algo de avassalador nisso. Eu estava num lugar que transcendia qualquer descrição humana. Diante de mim, estava algo que parecia impossível. Uma cidade feita de luz dourada. Ela reluzia com uma beleza tão perfeita que quase doía olhar para ela. Havia música, risos e um perfume doce no ar, como flores de primavera, após uma chuva leve. Pela primeira vez desde que a guerra começou, eu me senti em paz. A cidade diante de mim era uma visão que desafiava toda lógica. Cada edifício parecia feito de ouro líquido, brilhando como se fossem tocados diretamente pela luz de um só eterno. As ruas eram pavimentadas com pedras translúcidas, que pareciam vibrar levemente a cada passo que eu dava. As pessoas, ou pelo menos o que pareciam ser pessoas, andavam alegremente, seus rostos iluminados por sorrisos serenos. Eu nunca havia visto tamanho harmonia, não havia pressa, doura ou medo. O ar estava impregnado de um perfume doce como o aroma de flores recém-desabrochadas. Uma música suave, quase imperceptível, preenchia o espaço, como se viesse de todos os lados ao mesmo tempo. Era uma melodia reconfortante, mas tão etérea que parecia mais sentida do que ouvida. Caminhei pela cidade atordoado pela beleza do lugar, as figuras que passavam por mim e cumprimentavam com olhares calorosos, mas não falavam. Alguns acenavam levemente e seus movimentos eram fluidos, quase como se estivessem dançando. Eu queria perguntar onde estava, mas algo me dizia que a resposta não importava. Apenas estar ali era suficiente. Enquanto caminhava, comecei a perceber pequenos detalhes que tornavam o lugar ainda mais surreal. As árvores ao longo das ruas tinham folhas que pareciam feitas de cristal, refletindo a luz dourada em todas as direções. Pássaros voavam acima, suas penas reluzindo como joias. Havia rios de água cristalina que corriam suavemente, e as pessoas sentavam-se ao longo das margens, mergulhando os pés na corrente. Parei em uma dessas margens e observei meu reflexo na água. Não vi o soldado que estava no campo de batalha. Não havia uniforme, nem sangue, nem a expressão endurecida que eu carregava. Eu parecia mais jovem, mais leve, meus olhos que antes carregavam o peso de tantas escolhas difíceis. Agora estavam cheios de curiosidade. Por um momento me senti completamente livre, mas essa sensação não durou. Ao pouco, algo começou a mudar. Primeiro, foi a temperatura. O calor confortável que envolvia a cidade deu lugar a um frio sutil, mas crescente. Depois percebi que a música suave havia parado. O silêncio não era reconfortante como antes. Era pesado, como se o lugar estivesse prendendo a respiração. As pessoas ao meu redor também começaram a mudar. Seus sorrisos desapareceram, e eles passaram a olhar para mim de forma estranha, quase como se estivessem me julgando. Alguns simplesmente se afastaram, desaparecendo nas ruas agora escurecidas. Olhei para o céu e vi que a luz dourada começava a se apagar, dando lugar a uma escuridão que parecia engolir tudo ao redor. O perfume doce no ar foi substituído por um odor pungente, algo entre enxofre e decomposição. As árvores de cristal começaram a murchar, suas folhas caindo como pó. Os rios secaram, deixando apenas leitos rachados e secos. Tentei caminhar de volta, mas as ruas haviam se transformado em um labirinto. Não importava para onde eu olhasse, tudo parecia levar a beco e sem saída. Meu coração começou a acelerar. Isso não pode estar acontecendo, pensei. A cidade dourada, que eu tinha certeza de ser o paraíso, agora se tornava um pesadelo. O que antes era belo e acolhedor agora parecia opressor e sombrio. Foi então que percebi. Aquilo não era o paraíso, era uma ilusão. Algo que havia sido projetado para me enganar, para me fazer sentir seguro. Mas por quê?
O que havia além daquela fachada perfeita que agora desmoronava ao meu redor? Eu não teria que esperar muito para descobrir. Assim que percebi que a Cidade Dourada era uma ilusão, tudo desmoronou rapidamente. As ruas vibrantes e luminosas desapareceram, dando lugar a uma paisagem sombria e devastada. O céu dourado tornou-se negro, como se o próprio tecido do mundo tivesse sido rasgado, deixando apenas um vazio opressivo. As risadas e a música suaves foram substituídas por gritos angustiantes que ecoavam de todas as direções. O chão sob meus pés era irregular, formado por pedras afiadas que machucavam a cada passo. Chamas surgiam intermitentemente ao meu redor, mas não iluminavam o ambiente. Elas apenas lançavam sombras que pareciam dançar com intenções sinistras. O cheiro era nauseante, uma mistura de enxofre, podridão e algo indescritível, como se o próprio ar estivesse corrompido. Conforme avançava, comecei a perceber formas nas sombras. Inicialmente eram apenas vultos indistintos, mas logo ganharam contornos. Eram pessoas, ou pelo menos pareciam ser. Algumas estavam curvadas sob um peso invisível, outras gritavam, enquanto outras apenas olhavam para mim com olhos vazios. Reconheci alguns rostos, soldados que serviram ao meu lado, civis que vi em missões e então os que eram mais familiares. Zack, a voz foi baixa, mas cortante. Virei-me e vi Avi, meu companheiro de unidade, mas não era o Avi que eu conhecia. Seu rosto estava marcado por feridas que não existiam antes e seus olhos carregavam uma dor indescritível. Ele me olhou como se quisesse dizer algo, mas sua boca se abriu sem emitir som. A visão dele me paralisou. Em seguida, outra figura emergiu da escuridão. Era um homem que eu reconheci imediatamente. Ele tinha uma ferida no peito, o local exato onde eu havia tirado meses atrás durante uma missão. Sua expressão não era de ódio ou vingança, mas de profunda tristeza. Ele apenas me observava, e isso era pior do que qualquer acusação. Então, ouvi um som suave, quase imperceptível, o choro de uma criança. Meu coração se apertou, sabia o que estava por vir, mas não queria acreditar. A figura apareceu à minha frente. Era Aitan, o menino que havia morrido durante uma operação. Ele segurava um brinquedo quebrado nas mãos, e seus olhos estavam fixos nos meus. Não havia palavras, apenas o silêncio ensurdecedor de sua presença. Por que Ezek? Seus olhos pareciam perguntar, sem que ele precisasse abrir a boca. Eu caí de joelhos. Eu não queria, tentei dizer, mas as palavras ficaram presas na garganta. Como eu poderia explicar algo que nem eu mesmo entendia? A guerra justificava minhas ações, mas naquele momento tudo parecia vazio, sem sentido. Conforme eu permanecia ajoelhado, o ambiente ao meu redor continuava a mudar. As sombras tornaram-se mais densas e os gritos mais altos. Era como se o lugar estivesse vivo, alimentando-se do meu desespero. A culpa que eu carregava parecia tomar forma, envolvendo-me como correntes invisíveis. Foi então que percebi que não estava ali para ser punido por algo externo. Tudo aquilo, as chamas, os gritos, as figuras que me confrontavam, eram um reflexo de mim mesmo, do peso das minhas escolhas. Eu estava no inferno, mas não no sentido literal. Era um lugar criado pela minha própria alma, pelos pecados que eu carregava e pelas vidas que tirei. Do meio das sombras, uma nova figura emergiu. Sua presença era diferente, quase oposta a tudo ao redor. Ele não brilhava como a Cidade Dourada, mas sua simples presença trazia uma calma inesperada. Seus olhos eram profundos, como se contivessem a sabedoria de eras, e seu rosto estava marcado por uma serenidade indescritível. Zack, ele disse, sua voz ecoando acima de todo o caos. Você está aqui porque precisa entender. Não é punição, mas autoconhecimento. Em frente ao que está dentro de você era Jesus. Ou pelo menos a figura que eu associei com ele. Suas palavras atravessaram minhas defesas, atingindo-me diretamente na alma. Não havia julgamento em seu tom, apenas compreensão. Ele estendeu a mão, e naquele instante, algo mudou dentro de mim. O peso das correntes começou a diminuir.
e as sombras ao meu redor pareciam recuar. Mas eu sabia que a jornada estava longe de terminar. Ainda havia muito a enfrentar, muito a compreender a presença daquela figura. Jesus, ou quem quer que fosse, parecia interromper o caos ao meu redor. As chamas cessaram e os gritos que preenchiam o ar começaram a se dissipar como fumaça. A escuridão que me envolvia não desapareceu, mas tornou-se menos opressiva, como se fosse controlada pela serenidade daquele ser. Ele se aproximou de mim com passos firmes, mas tranquilos. Seus olhos eram diferentes de tudo que eu já havia visto. Um misto de força e compaixão, como se ele entendesse tudo sobre mim sem precisar que eu dissesse uma palavra. Zack, ele começou, sua voz soando como um trovão suave. Você está aqui porque precisa ver, precisa sentir. Não é castigo. É verdade. Aquelas palavras ecoaram na minha mente. Eu ainda estava ajoelhado, incapaz de me levantar, incapaz de encará-lo diretamente. Minhas mãos tremiam, sujas do sangue que parecia ter me seguido até ali. Por quê? Por que eu? O que é isso? Finalmente consegui perguntar. Minha voz quebrada pela confusão e pela culpa. Eu só estava seguindo ordens. Ele inclinou a cabeça ligeiramente como se ponderasse minha resposta. Ordens? Ele repetiu, sua expressão sem julgamento. E você acredita que isso justifica tudo o que fez? Que isso apaga a dor que causou? Tentei responder, mas as palavras se recusavam a sair. Em vez disso, as memórias começaram a inundar minha mente. Vi os rostos das pessoas que eu havia ferido. Ouvi os gritos. Senti o peso do gatilho em meu dedo. Cada momento parecia mais vívido que quando aconteceu. Eu não tinha escolha, murmurei. Minha voz quase um surro. Eu fiz o que precisava para sobreviver. Ele se ajoelhou ao meu nível, seus olhos nunca desviando dos meus. Você sempre tem escolhas, Zack. Mesmo nas situações mais difíceis, há escolhas. Mas a verdadeira questão não é o que você fez, é o que você fará agora. De repente, ele estendeu a mão e uma cena começou a se formar no ar entre nós. Era como se o próprio espaço tivesse se transformado em um espelho, refletindo momentos da minha vida. Vi meu treinamento militar, meus primeiros dias como soldado, os momentos em que segui ordens sem questionar. Mas também vi algo mais. As pessoas que foram impactadas pelas minhas ações. Suas vidas, suas famílias, suas histórias que eu nunca havia considerado. Uma das cenas me atingiu com força. A operação que resultou na morte de Eitan, o menino que eu vi antes. Lá estava ele, correndo pelas ruas com algo nas mãos, um brinquedo. Eu percebi agora. Eu havia atirado porque pensei que ele carregava uma arma. Vi o momento em que sua mãe caiu sobre seu corpo, gritando de dor. Enquanto eu me afastava, justificando aquilo como inecessário. Você carrega isso em sua alma, Ek. Ele disse. Sua voz agora, suave, mas firme. Não porque foi imposto a você, mas porque você escolheu carregar. E agora, você precisa decidir. Vai continuar deixando que isso o defina, ou vai encontrar um caminho diferente? Eu senti algo dentro de mim se romper. As correntes invisíveis que me prendiam começaram a ceder, mas não desapareceram completamente. Eu ainda não sabia como responder, mas algo mudou. Pela primeira vez senti que havia uma saída, uma chance de redenção. Eu não sei como confessei. Minha voz carregada de lágrimas. Como eu posso corrigir tudo isso? Ele colocou a mão no meu ombro e um calor reconfortante percorreu o meu corpo. O caminho não é fácil, mas está diante de você. Começa com o perdão, de si mesmo e dos outros. E acima de tudo com a escolha de viver de uma maneira diferente. Enquanto ele falava, o ambiente ao meu redor começou a mudar. As sombras recuaram ainda mais e uma luz distante apareceu. Não era a mesma luz dourada da cidade ilusória, mas algo mais suave, mais genuíno. Eu soube naquele momento que minha jornada estava apenas começando. A luz à distância crescia em intensidade, mas de forma diferente da que eu havia visto antes. Ela não cegava nem intimidava. Era gentil.
como um amanhecer calmo após uma noite longa e turbulenta. A presença de Jesus, ou quem quer que fosse aquela figura, permaneceu ao meu lado enquanto a ensombra. Mas ao redor desapareciam. O silêncio agora era reconfortante, como se o mundo tivesse parado para permitir que eu respirasse. Você está pronto para voltar, Zack? Ele perguntou, sua voz soando como uma onda suave. O que significava estar pronto? Eu não sabia. Eu ainda carregava o peso de minhas ações, as memórias dos rostos que vi, a dor que causei. Mas havia algo diferente em mim agora. Pela primeira vez senti que o perdão, embora distante, era possível. Eu não sabia como alcançá-lo, mas estava disposto a tentar. Eu acho que sim, respondi, minha voz vacilando. Mas isso eu falhar. E se eu não conseguir ser melhor? Ele me olhou com uma expressão que misturava compreensão e paciência. A jornada não é sobre perfeição, Zack. É sobre progresso. Cada passo que você der, mesmo pequeno, será um passo em direção à paz. Então ele estendeu a mão e tocou minha testa. Uma sensação de calor percorreu o meu corpo e, de repente, senti como se estivesse sendo puxado para trás, como se estivesse caindo. O túnel de luz desapareceu e a escuridão voltou a me envolver por um momento. Mas, desta vez ela não era assustadora. Era como um espaço de transição. Sons começaram a penetrar a escuridão. Vozes, ruídos de metal, passos apressados. A dor no meu ombro voltou, intensa e cortante, me arrancando do estado de calma. Abri os olhos e fui recebido por uma visão turva. Um teto improvisado de lona acima de mim, iluminado por uma lâmpada fraca. Ele estava voltando, ouvi alguém gritar. A voz era de Avi. Ele estava ao meu lado, segurando minha mão com força. Seus olhos estavam cheios de alívio e lágrimas. Zack, você nos deu um susto, cara. Ele disse, tentando sorrir, mas sua voz ainda tremia. Achei que tínhamos perdido você. Tentei falar, mas minha garganta estava seca. Meu corpo parecia pesado, como se eu estivesse preso ao chão. Depois de alguns segundos consegui murmurar, onde eu estou? Avi respondeu rapidamente. Você está no posto médico de campo, fomos atacados e você foi atingido. O médico disse que você perdeu muito sangue, mas vai ficar bem. Você teve sorte. Enquanto ele falava, flashes da minha experiência começaram a voltar. A cidade dourada, o inferno, a figura de Jesus, suas palavras, tudo parecia ao mesmo tempo real e distante, como um sonho que ainda deixava marcas. Olhei para a minha mão direita e lembrei do toque dele no túnel, como se a sensação ainda estivesse lá. Avi, comecei, minha voz fraca. Eu vi coisas. Eu estava em outro lugar. Ele franzou a testa e confuso. Você perdeu muito sangue, Zack. Talvez tenha sido um delírio, mas eu sabia que não era. Algo dentro de mim havia mudado. Eu podia sentir isso, mesmo que ainda não conseguisse colocar em palavras. A guerra, a culpa, tudo que eu carregava antes parecia diferente agora. Não mais como uma cruz impossível de carregar, mas como um fardo que eu poderia aprender a aliviar. O médico entrou na tenda, interrompendo nossa conversa. Ele avaliou meu estado e disse que eu precisaria de tempo para me recuperar, mas que sobreviveria. Enquanto ele falava, eu continuava pensando nas palavras de Jesus. O caminho começa com o perdão. Eu não sabia como começar essa jornada, mas sabia que precisava tentar. Algo dentro de mim me dizia que minha missão verdadeira estava apenas começando. O retorno à vida cotidiana não foi tão imediato quanto abrir os olhos naquela tenda médica, ainda na base militar. Enquanto me recuperava fisicamente, comecei a perceber a profundidade da mudança que havia ocorrido dentro de mim. Era só o meu corpo que precisava de cura. Minha alma carregava cicatrizes muito mais profundas do que as deixadas pela bala em meu ombro. Dias depois, fui transportado de volta aos Estados Unidos para concluir meu tratamento e passar um período de reabilitação. Detroit, minha cidade natal, me recebeu com o mesmo contraste que sempre existiu ali. Ruas, cheias de vida e, ao mesmo tempo,
marcadas por desafios e desigualdades. Era o lugar onde cresci, mas agora parecia tão estranho quanto familiar. Ou talvez eu fosse o estranho. Minha antiga amiga Rachel Stein foi uma das primeiras pessoas a me procurar. Ela trabalhava como assistente social em bairros carentes, tentando fazer a diferença em um mundo que parecia indiferente às dificuldades dos mais vulneráveis. Rachel sempre teve um espírito gentil, algo que eu admirei, mas nunca compreendi totalmente. Ela apareceu na porta da casa da minha mãe no segundo dia após minha chegada. Seu sorriso era caloroso, mas seus olhos carregavam preocupação. É bom ver você de volta, mas você está diferente. Eu sorriso de forma cansada. Diferente é um bom começo. Sentamos para conversar. Eu contei partes do que havia acontecido comigo, mas não tudo. Como eu poderia explicar aquela experiência? Como falar sobre a cidade dourada, o inferno e a figura de Jesus? Eu entendia completamente. Você parece estar carregando algo, ela comentou depois de um tempo. Mas não precisa carregar sozinho. Sabe disso, certo? Rachel me convidou para conhecer o centro comunitário onde ela trabalhava. Era um espaço pequeno, mas vibrante, cheio de crianças e jovens tentando encontrar esperança em meio a vidas difíceis. Lá vi algo que não tinha experimentado no campo de batalha: reconstrução. Uma energia difícil ou infraestruturas, mas de pessoas. Havia uma energia naquele lugar que parecia trazer à tona tudo o que eu havia perdido na guerra. Compaixão, empatia e, acima de tudo, propósito. Uma das primeiras crianças que conheci foi Elijah, um garoto de 9 anos que tinha um olhar sério demais para a sua idade. Ele se aproximou de mim com cautela. "Você é um soldado?" Ele perguntou apontando para a cicatriz visível no meu ombro, mas hesitei antes de responder: não sou mais. Ele assentiu como se aquela resposta fosse suficiente, mas sua pergunta ficou na minha mente. O que eu era agora? Se não era mais um soldado, então o que eu deveria fazer com a vida que me restava? Os dias no centro comunitário tornaram-se uma espécie de terapia para mim. Passei a ajudar em tarefas simples, organizar atividades, consertar coisas quebradas, ouvir histórias. A conexão com aquelas pessoas começou a preencher o vazio que eu sentia. Rachel, sempre observadora, comentou uma vez: "Você está se permitindo sentir de novo, Zack. Isso é um bom começo." Eu sabia que ela tinha razão, mas ainda havia uma parte de mim que precisava de respostas. As palavras de Jesus no inferno ecoavam na minha mente. A jornada começa com o perdão, de si mesmo e dos outros. Era mais fácil dizer do que fazer. Perdoar a mim mesmo parecia impossível, mas cada dia naquele lugar me mostrava que talvez fosse possível construir algo novo a partir das ruínas. Certa noite, enquanto caminhava sozinho pelas ruas de Detroit, passei por uma igreja pequena e discreta. Algo me chamou para entrar. Lá dentro, sentei em um dos bancos olhando para o altar iluminado por velas. Não rezei porque não sabia o que dizer, mas algo dentro de mim se acalmou. O que quer que venha a seguir? Pensei. Estou pronto para tentar. A decisão de reconstruir minha vida não veio de um momento específico, mas de uma série de pequenos passos. Cada dia era uma batalha interna, não contra inimigos externos, mas contra os fantasmas do passado. No entanto, havia algo diferente agora. Eu estava disposto a lutar. A experiência que tive durante minha quase morte não apenas abalou minha visão de mundo, mas também acendeu uma centelha de esperança que eu não sentia há anos. Eu me vi cercado por sinais de transformação em Detroit. A cidade, assim como eu, estava se regendo. Rachel continuava a me inspirar com sua dedicação, e as crianças do centro comunitário me mostraram o impacto das pequenas ações. O garoto que me perguntou se eu era um soldado tornou-se uma espécie de âncora para mim. Sua curiosidade e coragem me lembravam que o mundo ainda tinha algo de belo. Uma tarde, enquanto organizavam um evento comunitário, Rachel se aproximou com um olhar de aprovação. "Você está realmente diferente, Zeke," ela disse. "Eu vejo isso nas crianças. Elas confiam em você. Elas veem algo que talvez você ainda não veja em si mesmo." Olhei para ela surpreso.
Rachel, que elas veem? Perguntei. Ela sorriu suavemente. Alguém que quer fazer a diferença. Alguém que finalmente encontrou seu propósito. Suas palavras me atingiram como uma verdade que eu estava tentando evitar. Pela primeira vez comecei a acreditar que meu passado, por mais sombrio que fosse, não precisava definir quem eu seria daqui para frente. A jornada de perdão, no entanto, era mais difícil. Algumas noites, os rostos das minhas vítimas ainda surgiam em meus sonhos, especialmente o de Eitan, o menino que eu havia matado por engano. Em um momento de reflexão, decidi escrever uma carta para a família dele. Não sabia se eles receberiam ou se queriam ouvir de mim, mas precisava tentar. Na carta, descrevi meu arrependimento e minha experiência de quase morte, sem exageros ou floreios. Eu admiti meus erros e a dor que eles causaram. Não pedi perdão, seria egoísta esperar isso. Mas expressei minha intenção de honrar a memória de Eitan, vivendo de forma diferente. Dias depois de enviar a carta, uma resposta chegou. Era curta e escrita à mão, mas carregava um peso imenso. Zack, o que aconteceu com o nosso filho nunca será esquecido, mas agradecemos por reconhecer o impacto de suas ações, que você encontre paz e faça algo de bom com sua vida. É o que Eitan teria desejado. Aquelas palavras foram como uma chave que destranca algo dentro de mim. Percebi que o perdão, mesmo que incompleto, era possível. Ele não apagava o passado, mas oferecia a chance de um novo começo. Minha vida agora é simples, mas significativa. Passei a trabalhar em tempo integral no centro comunitário, ajudando jovens como Elijah a encontrar esperança em um mundo que muitas vezes parece sem sentido. Não sou um herói, nem um mártir. Sou apenas alguém tentando fazer a diferença. Não dou palestras sobre minha experiência, nem escrevo livros sobre o que vive. Não quero fama nem atenção. Apenas tento viver de forma autêntica, permitindo que minhas ações falem mais alto do que minhas palavras. Certa vez, enquanto caminhava ao longo do rio Detroit ao pôr do sol, senti uma leve brisa que parecia sussurrar algo em minha mente. A jornada continua. Sorrir, sabendo que ainda havia muito a aprender e fazer, mas pela primeira vez, eu estava em paz com isso.